próprias. Artigo 3º. Esta indicação legislativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Senhor presidente, assina vereador Sérgio Xavier, autor, vereador Luciano Faria, autor também. Parece que falta a parecer da CCJ. Já consta aqui o parecer do presidente, também dos vereadores Reinaldo, Ok, senhor presidente. também do vereador Luciano Faria, vereador Francisco de Barros. Projeto de indicação legislativa número 6820 encontra-se, portanto, em condições de ser discutido, analisado e votado. Em discussão. Senhor presidente, posso fazer a defesa do projeto? Vossa Excelência dispõe do tempo necessário, vereador. Que no caso de indicação legislativa é de 10 minutos. Presidente, senhores vereadores, vou fazer uso da tribuna em homenagem ao nosso presidente, Sérgio Xavier. Poderia até fazer a defesa dali da bancada. Peço também aos vereadores que façam a parte para ajudar a enriquecer mais o projeto do vereador. O projeto denominado O Povo na Copa, autorizando o Poder Executivo a instalar telões, vereador Edson Flávio, no centro da cidade, Conselheiro, Olaria, Lumiar e São Pedro da Serra. É um projeto, uma indicação legislativa simples, mas muito importante, não só para o nosso município, mas para o nosso país. Quem não gosta de acompanhar os jogos da seleção brasileira, quem não está aí contando os dias para o início da Copa do Mundo, com certeza, vereador. E é um projeto que pode buscar parcerias para custear os telões, vereador Renato Birrame, para trazer a animação para esses bairros, para os distritos, né? Claro, com muita paz, sem violência, que as pessoas fiquem na sua torcida pelo país, unindo essa torcida para que a gente traga esse título, com certeza, no final da Copa do Mundo. Mas eu pedi a inclusão desse projeto e hoje, na ordem do dia, os projetos já tinham aparecido da CCJ e hoje, quando eu estava olhando o projeto, eu fiquei preocupado, vereador Edson Flávio, com a data. No próximo dia 11 aqui, dia 11 de junho, se inicia a Copa do Mundo, e eu fiquei preocupado da gente não aprovar esse projeto antes de iniciar a Copa do Mundo, né, para incentivar o Poder Executivo Municipal a estimular o poder público municipal a colocar esses telões nesses locais. Né, uma iniciativa muito bonita do nosso presidente, nosso vereador Sérgio Xavier, e com certeza todos os vereadores vão aprovar, e com certeza vai incentivar e estimular o prefeito a buscar parcerias com empresas privadas para instalar os telões já na estreia da Copa, na estreia do Brasil no dia 15 de junho. Vereador Edson Flávio. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e até mesmo ajudar a Vossa Excelência, porque às vezes as pessoas não entendem a preocupação que o legislador tem. Eu estava analisando aqui em rápidas palavras que, por exemplo, nesse horário, muitos cidadãos que querem realmente torcer, eu sou um dos cidadãos que querem torcer, sou nacionalista, e as pessoas saem do trabalho, motoristas de ônibus, os garis, não só o cidadão, o turista que está passeando pelo centro, mas o cidadão que saiu do trabalho e que não dá tempo de ir para casa. Então, ele teria um local organizado para ele assentar-se e assistir o jogo com decência. E, ao mesmo tempo, vereador Sérgio Xavier e vereador Luciano Faria, Vossa Excelência também abre uma oportunidade muito interessante para as pessoas que são consideradas ambulantes na nossa cidade. Nós sabemos que as pessoas que trabalham vendendo pipoca, algodão doce, churros, churrasquinho, cachorro-quente, essas pessoas precisam que aconteça algum movimento, algum evento, para que eles possam oferir mais lucros, que eles possam vender mais. Então, tenho certeza que onde um telão desse for instalado, certamente aquele cidadão ambulante que vende lá o seu cachorro-quente, ou a sua pipoca, o seu algodão doce, o churros, ele vai chegar ali, vai estacionar ali, e ainda vai assistir o jogo, e ainda vai levar o dinheirinho lá para comprar o leite, o pão para a sua família. Então,
eu quero parabenizar. E também tem os moradores de rua, tem as pessoas que não têm aonde ficar, né? Tem as pessoas que, de repente, vão poder estar ali, até mesmo se a assistência social, se algum outro setor puder estar junto, vai ser muito interessante. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, porque todos têm direito, né, a participar desses momentos, que muitos estarão nas suas mansões, com TVs de 50 polegadas, telão, com toda a regalia, às vezes, conquistada com o trabalho ou não, mas o cidadão que não tem esse direito, imagina uma pessoa que mora em Lumiar, por exemplo, que trabalha aqui no centro, até sair do trabalho, às vezes, se deslocar para chegar em casa para assistir com sua família, às vezes vai ter dificuldade. E aquela pessoa também que tem setor, que ele tem que trabalhar e retornar ao trabalho. Então, ele poderia assistir. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade em fazer com que essas pessoas tenham esse direito e que o poder público possa fazer esforços para que isso aconteça. Parabéns, Vossa Excelência, pelo projeto, e o meu voto será favorável. É uma proposição, como o vereador lembrou, muito conveniente e útil para a nossa população. Né? As pessoas Eu quero até pedir outra parte, Vossa Excelência, que ele instale sabe onde? Dentro da rodoviária urbana. É verdade. Imagina os motoristas, os cobradores, que não vão parar, a cidade não para, né? Então, dentro da rodoviária urbana, se o prefeito instala ali um telão, as pessoas que estão esperando ônibus para Salinas, Santa Cruz, que às vezes demora a vir um ônibus, e vão ficar ali assistindo, e eu tenho certeza que vai ser um show de bola. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Luciano Empréstimo, Vossa Excelência teve a sensibilidade de ocupar uma lacuna em nossa cidade. Isso porque 16 de maio, aniversário da cidade, tradicionalmente, festejos, um desfile de alta qualidade, vários shows, mas no governo Heródoto Bento de Mello, segundo ano consecutivo, e a cidade não tem festa nenhuma. É um custo-benefício irrelevante em função daquilo que vai proporcionar para a população que está na rua, que procura torcer conjuntamente. Então, se por um lado a gente tem alguns problemas, e são muitos em nossa sociedade, na saúde e em outros setores do governo, mas por outro lado, essa vossa proposição, com um pequeno custo, consegue levar um pouco de alegria para o povo friburguense, que precisa ter seus sofrimentos amenizados, pelo menos nesse período. Então, Vossa Excelência foi muito feliz em ser iluminado a partir do momento que apresentou essa proposta. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo Verdelho. Vereador, gostaria de solicitar uma parte a Vossa Excelência. Passa a presidência aqui ao vereador Edson Flávio. Fique à vontade, vereador. Eu sabia que a indicação legislativa já constava com uma tarja verde, mas no jogo de palavras falei no sentido de que realmente toda a nossa população, todo o nosso país começa a contagem regressiva para um momento tão importante, tão bonito, e quem sabe um dia seja o exemplo do nosso cotidiano, a nossa brasilidade, o nosso nacionalismo, o momento em que todos nós nos unimos em torno da defesa da nossa seleção. E quando eu falo defesa, porque quando vem um contra-ataque, a gente, se pudesse entrar na televisão para impedir o gol do adversário, a gente faria. Então, o projeto que Vossa Excelência apresenta, e o vereador Sérgio Xavier também, sinaliza para o Executivo uma medida simples, prática, de baixo custo, mas que é de fundamental importância para permitir o acesso da nossa população, que muitas vezes não tem uma condição mais privilegiada para poder assistir aos Jogos do Brasil na Copa. Então, nesse sentido, eu parabenizo Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Esporte da Casa, reverencio esse projeto e na expectativa de que o Executivo seja sensível e implemente em tempo hábil para que já no primeiro jogo do Brasil nós possamos, juntamente com a população, estar vibrando com a nossa seleção. Muito obrigado. Com certeza, vereador, como disse o vereador Edson Flávio, né, da utilidade, da proximidade do local de trabalho, doutor Renato, isso pode até refletir no comércio. Porque as pessoas que estão ali trabalhando, o vereador Edson Flávio, vão ficar naquela ansiedade de se aproximar a hora do jogo, de não ter como se locomover até a sua residência, já sabendo que a prefeitura instalou um telão próximo do comércio, com certeza o trabalho vai fluir, não vai ter aquela ansiedade na hora do comércio, acaba perdendo algum tipo de venda, o comerciante, então ele fica naquela comodidade e sabe que próximo vai ter um telão e ele não precisa de correr, pode sair do comércio tranquilamente e assistir seu jogo. Mais uma vez, vereador Edson Flávio. Eu estou animado, Vossa Excelência, o vereador Luciano Faria, para concluir. Vossa Excelência ainda tem outro componente aí. Vai evitar acidente de trânsito,
porque a pessoa não precisa sair desesperada para ir para casa, para assistir o jogo, a pessoa pode estar ali. E tem mais, Vossa Excelência também não está dizendo no projeto que os custos serão do poder público, que aí é uma coisa importante, porque às vezes o que nós colocamos na Casa Legislativa pode passar a entender para o cidadão que nós estamos querendo gastar o dinheiro público, mas Vossa Excelência abriu no projeto a possibilidade de parceria com a iniciativa privada. Então pode ter alguma empresa, uma STAM, não sei, algumas empresas dessas que querem até se promover a sua marca, pode, de repente, num acordo com o poder público, colocar lá o telão e botar embaixo a sua propaganda. Então, isso é muito interessante. Vossa Excelência não trouxe o projeto para gasto do dinheiro público. Vossa Excelência abriu, juntamente com o vereador Sérgio Xavier, abriu para participação da iniciativa privada. Eu estou falando isso porque se alguém achar, né, que está tentando usar o dinheiro público, uma vez que a saúde e outros setores estão com deficiência, o projeto de Vossa Excelência não vai nessa direção. O projeto de Vossa Excelência abre o espaço para a articulação do governo, da Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, aqueles que têm a interlocução com os setores produtivos da cidade, com a associação comercial, CDL, pode fazer parceria. Então, a Vossa Excelência foi muito feliz em deixar essa abertura dentro do projeto, juntamente com o vereador Sérgio Xavier. Então, senhores vereadores, gostaria que todos aprovassem um projeto denominado O Povo na Copa. Né? Agradecer aqui ao presidente Sérgio Xavier por ter dado a oportunidade de fazer essa defesa de um projeto importante para a nossa população, que com certeza vai trazer utilidade e comodidade à nossa população. Obrigado, senhor presidente, e já deixo aqui meu voto favorável. Iniciamos agora a votação da indicação legislativa número 6820, de autoria dos vereadores Sérgio Xavier e Luciano Faria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador Cláudio Damião. Eu apresentei e foi aprovada aqui uma sessão específica para o dia 15/6, e a secretaria está me chamando a atenção de que essa data é uma data em que teremos jogo da Copa. Então, eu gostaria de solicitar aqui a transferência dessa data para o mês de agosto, na primeira vaga de agosto que tiver, que não coincida com outra sessão específica, que nós vamos tratar da questão do transporte coletivo, especificamente da presença aqui dos representantes da FAO, para que a gente possa debater esse assunto. Vereador, Vossa Excelência poderia confirmar com a Secretaria da Casa qual o primeiro dia disponível do mês de agosto e trazer a proposta para a próxima sessão, para que nós tenhamos, então, a possibilidade de fazer a alteração da data. Fica como sugestão. Senhor presidente, eu já até, senhor presidente, conversei com o já representante da Secretaria, e o acordo que nós chegamos foi de que fosse aprovado e a Secretaria encaixaria na primeira vaga disponível no mês de agosto. A Secretaria tem essa data? Porque, na verdade, nós precisaríamos aprovar concretamente, né? Então, fica aqui a sugestão, não vai haver dificuldade nenhuma. Na próxima sessão ordinária, nós, a partir da solicitação de Vossa Excelência, com a data específica, nós faremos a alteração sem nenhum tipo de problema. Senhor ok? presidente, uma breve questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar que fosse registrado em ata que a minha votação favorável em relação à indicação se deu ao mérito, não propriamente à forma, porque foi uma indicação, na verdade, simples, e não um processo de indicação legislativa que trata de projeto. Então, gostaria que registrasse em ata que a aprovação foi em virtude do mérito, não propriamente da forma, porque formalmente foi uma indicação simples. A presidência em exercício solicita que a Secretaria registre o que foi dito pelo vereador professor Pierre. Ok? Senhores vereadores, nós temos 40 minutos. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à Procuradoria da Casa, à Secretaria, que examinasse a possibilidade de os projetos que derem entrada na Casa, antes de serem transformados em processo, que tivesse uma verificação do Departamento Legislativo da existência de semelhança. Porque o projeto vai à Comissão de Justiça e nós temos que depois pedir ao Departamento Legislativo para fazer a verificação de semelhança com alguma lei já aprovada. E seria muito mais ágil se a própria Secretaria, já antes de autuar, antes de transformar num processo,
fizesse essa verificação junto ao Departamento Legislativo. A coisa andaria com maior fluidez. Presidência em exercício solicita à Secretaria da Casa que operacionalize a sugestão do vereador Jorge Carvalho, presidente da CCJ. Questão de ordem, senhor presidente. Já vou passar, vereador, até pela importância, porque realmente isso tem ocorrido com alguma frequência. Então, solicitação à Secretaria. Pois não, vereador. Só porque foi abordado na noite de hoje, senhor presidente, o vereador licenciado Isaac Demani, atual secretário de Assistência Social, enviou aqui para a liderança do partido na Câmara, o vereador Edson Flávio, um informativo muito interessante. O vereador Isaac pede para informar que, no dia de hoje, a Secretaria de Assistência Social, que ele é o secretário, concluiu a tarefa de encaminhar várias pessoas às suas cidades de origem, pois se encontravam em estado de mendicância em nossa cidade. Todas receberam apoio, banho, roupas, etc., e passagens de ônibus, inclusive para o estado da Bahia. Depois da assistência social, a Secretaria de Serviço Público instalou na área desocupada, embaixo do viaduto, alguns artefatos para que aquele local ali não voltasse a ser ocupado por ninguém. E essa medida que, segundo o vereador, segundo o secretário Isaac Demani, está sendo tomada aos poucos. Então, havia uma reclamação dos moradores ali em volta do viaduto, que à noite estavam se fazendo fogueira, estava tendo ali prostituição, brigas, e a comunidade ali com receio, até teve um morador ali que foi seguido por uma pessoa que estava na mendicância ali de noite, né, e veio até ao nosso gabinete essa reclamação, mas o vereador Isaac acabou de informar que no dia de hoje foram encaminhados às suas cidades de origem, aos seus estados de origem, depois de toda a atenção dos assistentes sociais, dos profissionais da Secretaria de Assistência Social, e colocaram ali alguns objetos para que não voltasse a ser um local de moradia, e outras medidas serão tomadas aos poucos. Informa aí o excelentíssimo vereador, ex-vereador Isaac Demani, a quem eu parabenizo pela ação. Presidência em exercício, também parabenizo o vereador licenciado e atual secretário de Assistência Social e Trabalho, Isaac Demani, pelo trabalho que tem feito, não só ele, mas toda a sua equipe, assistentes sociais, profissionais dedicados, que exercem a sua função junto à Secretaria, junto à Prefeitura de Nova Friburgo. Parabenizo por essa iniciativa que Vossa Excelência traz na noite de hoje. Senhores vereadores, daremos início à hora livre, temos 40 minutos e 7 vereadores inscritos. Então, teremos aí um tempo de 5 a 6 minutos por vereador. Iniciaremos pelo vereador professor Pierre, que dispõe do tempo que acabo de mencionar. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, nesse dia de hora livre, tão saudoso, venho destacar a questão dos distritos. Nova Friburgo tem oficialmente reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 8 distritos. O distrito sede de Nova Friburgo, o 2º distrito de Rio Grandina, o 3º distrito de Campo do Coelho, o 4º distrito de Amparo, o 5º distrito Lumiar, o 6º distrito Conselheiro Paulino, o 7º distrito São Pedro e o 8º distrito Muri. Cabe lembrar ao Poder Executivo que o artigo 160 da Lei Orgânica Municipal, nossa legislação mais importante, nosso espelho da Constituição da República, garante que as leis orçamentárias, sejam elas o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, o destacamento de recursos que garantam o investimento nos distritos. Mas o que temos visto? O real abandono dos distritos de Nova Friburgo. Aliás, descumprimento também da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, cabe a nós, vereadores, mas também aos deputados do nosso Estado, exigir o cumprimento do artigo 322 do seu inciso 4º, bem como o artigo 76 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vou traduzir o que significa isso.
a Constituição do Estado do Rio, promulgada, sancionada posteriormente à Constituição do Brasil, foi instituída posteriormente à instauração dos nossos distritos. O último distrito de Muri, embora ainda tenha alguns processos e procedimentos a serem concluídos, é reconhecido pelo IBGE e foi instituído em 1988, ano da Constituição do Brasil. E o que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro traz? Cito o inciso 4º do artigo 322. Será destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPERJ, do Estado do Rio de Janeiro, 2% do orçamento estadual para a instituição de bibliotecas dos distritos. Todo distrito deve ter uma biblioteca. Isso é lei estadual, a mais importante lei do Estado. E nós não temos nos nossos distritos bibliotecas, exceto no distrito sede. Descumprimento primeiro. Cabe a nós, vereadores, exigirmos isso. Cabe também à própria Secretaria de Cultura também cobrar isso. Também outros elementos que o artigo 76 dispõe da DCT, que é com relação à segurança. Garante, inclusive, subdelegacias dos distritos. A gente mal tem uma delegacia que não tem nada de legal. E os distritos têm direitos a cartórios, corpo de bombeiro, posto avançado. Aliás, tem uma indicação com relação ao Lumiar, porque se ocorrer algum problema em Lumiar, em São Pedro, como é que o corpo de bombeiro vai sair daqui por mais de 40 minutos e chegar lá para uma ocorrência? Se ocorrer um incêndio, se ocorrer um acidente na RJ 142, como estive lá em São Pedro da Serra, conversei com um dos moradores e me foi dito que certa feita houve uma ligação e até hoje não chegou o socorro. Então, é um direito dos distritos. Da mesma forma, postos policiais. A segurança é um elemento dos distritos. Agora, o que nós temos visto, a começar por Rio Grandina, um verdadeiro abandono de Rio Grandina. São mais de 10 mil habitantes largados, abandonados. Não se tem investimento em Rio Grandina. A situação da saúde é alarmante em Rio Grandina. Quando nós vamos a Campo do Coelho, que é um distrito também rural, terceiro distrito, a grande reclamação também é o atendimento de saúde, a falta de infraestrutura. Os distritos devem ter escolas, devem ter um comércio desenvolvido, deve ter farmácia, deve ter um cartório, deve ter uma agência de correio. É direito, mas não se cumpre. Campo do Coelho é alarmado pela questão da saúde também e da infraestrutura. E quando nós vamos ao 4º distrito do Amparo, eu acho que tem que mudar o nome de Amparo. Pelo trato que a política pública dá aos amparenses, tem que ser o distrito do desamparo. Porque está desamparado. E volta a bater na questão da saúde do Amparo, que não tem médico. O posto de saúde é um arranjo. 1 minuto, vereador. É um absurdo. A situação das escolas, a escola de Tiradentes até hoje não teve nenhuma modificação desde que foi interditada. Amparo está desamparado na sua infraestrutura. O 5º distrito de Lumiar, da mesma forma. E aqui eu vou conjugar Lumiar e São Pedro. Riquíssimos em cultura, riquíssimos na produção agrícola, riquíssimos no turismo. Não tem investimento. As comunidades adjacentes estão abandonadas, Gaudinópolis, Rio Bonito, inclusive com transporte. Uma pessoa que mora em Gaudinópolis, pasme, vereadores, o último ônibus é 5 horas da tarde. E quem trabalha no comércio, como é que vai para casa?
É o abandono do distrito, da região, que pega Lumiar. São Pedro é uma riqueza para Nova Friburgo e a gente deixa São Pedro como está, abandonado. É porque a comunidade é muito boa. A associação de moradores é muito ativa. E Muri, portal de entrada de Nova Friburgo, abandonado. Abandonado, Muri. Com tanto projeto que Muri necessita, de uma praça, coisa simples, de infraestrutura. Largado, Muri. As crianças, a parte de creche, de lazer para os jovens. Conclua, por gentileza, vereador. E concluindo, senhor presidente, é Conselheiro Paulino. Maior PIB do município, maior produção, maior número de confecções. Deveria até ter um posto de bombeiro avançado lá. Porque o trânsito para chegar até Conselheiro, isso é um inferno. Imagina no horário de pico, como é que o bombeiro chega lá. E a infraestrutura de Conselheiro? Nada é investido. A saúde está numa situação caótica. O posto de saúde, 24 horas, mas é apenas um enfeite na placa. Porque de 24 horas não tem nada. Não tem médico.